Ô Mauro, e o Gerson? Tem alguma novidade sobre essa negociação do Flamengo? Existe alguma novidade aí sobre o Gerson? O Gerson é aquilo. O Gerson, o Flamengo ainda tem cerca de 6 milhões de euros a receber do Olympique, que é parcelado no pagamento. E o Flamengo tem 20%. Então o Flamengo quer comprar 60% e deixar 20% com o Olympique. E firmar um contrato de 4, 5 anos com o jogador. Ou seja, os 6 milhões o Olympique não paga, fica com 20%, o Flamengo vai pagar alguma quantia para o time francês. Só que o Olympique não quer ficar com nenhum percentual, ele quer vender os seus 80%, ou seja, passar tudo para o Flamengo. Esses 20% a mais, evidentemente, tornam 20% mais caro o valor do jogador. Então, se o jogador vale 20 milhões de euros, 20% desses 20 milhões são... Quanto que dá? 10% daria 2 milhões, 4 milhões de euros. Então já encarece em torno disso. E aí o Flamengo não vai chegar nesse valor. Não chega nesse valor. Esse é o impasse. O pai do jogador dá várias entrevistas, eu vejo alguns colegas publicando, não, porque o pai do jogador está otimista. Eu conversei com algumas pessoas do clube muito pessimistas depois da reunião da quarta passada com representantes lá do clube. Muito desanimados. Está muito difícil. Pode ser que mude porque o técnico não usa o jogador. Pode ser que em janeiro, na janela, apareça alguma proposta por ele. Talvez não tão boa ou tão boa quanto, mas o jogador pode falar, não quero ir. Até a proposta aqui do futebol turco. Os caras pagam 18 milhões, eu vou vender. Não quero. Eu quero ir para a Turquia. Não adianta, se ele não quiser ir, não vai. Então pode acontecer esse impasse. E aí eles voltarem a falar com o Flamengo e até ceder. Se eles cederem, vai ter o acordo. Eu acho que antes da janela, antes do mercado definir se o Gerson tem outra opção ou não, eu acho que esse negócio não vai sair não. A não ser que amanhã o homem lá no Olympique acorde com outra ideia, sei lá, pensando no espírito do Natal, coisa parecida, né? Ou sinta tão pressionado pelo jogador, por pai do jogador e tal, esses caras que enchendo o saco, vou vender, logo vai embora, deixa 20%, mas não é a posição de momento não. E houve uma reunião, hoje é quinta, né? Há 8 dias, durante a Copa ainda, né? E essa reunião não foi nada produtiva, essa informação que eu obtive, então está bem difícil. E aí, a partir daí, o Flamengo vai ter que, em algum momento, definir se espera para a eventual mudança de postura do time francês ou não, porque qualquer outra contratação de mais impacto está atrelada a essa, porque se eles fizerem investimento no Gerson, não vão fazer um outro grande investimento. Então, se não for o Gerson, eles vão buscar algum outro jogador. Aí, essa semana, falaram do Alcaraz, que é um volante do Racing, tem 20 anos. Fez 20 anos agora em novembro, bem novinho. E já é titular desde os tempos de 17 anos. Ele fez até um gol de pênalti no Flamengo, quando o Ceni era o técnico, no final de 2020, que o Racing eliminou o Flamengo dos pênaltis. Ele bateu um dos pênaltis. Ele estava com 17 anos na época, estava completando 18. Foi em dezembro, tinha acabado de fazer 18 anos. Mas a mesma coisa, um jogador que não sai por menos de 6, 7 milhões, 50%. Então, o Flamengo não vai investir nesse jogador, que é novo, é um investimento já diferente, o Gerson é um cara já pronto, né? Se porventura contratar o Gerson. E o contato que o Flamengo fez com o Racing foi no meio do ano. Eu até falei com o dirigente do Racing antes de ontem, e ele falou que não houve nada, nenhuma aproximação, nem com a gente, então não tem nada desse jogador. O pessoal requenta histórias também na imprensa, né? Em junho, julho, o Flamengo foi lá, perguntou, e aí, esse jogador, como é que é e tal, quanto custaria, como é que a gente pode conversar, mas não avançou. Alguém pega essa história e requenta e diz que não está vendo nada. Eu falei com os dois clubes, não houve nenhum contato. O Flamengo não procurou, nem houve nada. Mas não significa que não possa vir a acontecer. Mas está atrelado ao Gerson. Se o Gerson... Amanhã o Flamengo desistir do Gerson, o Olympique fala, não vou vender, acabou, não tem mais conversa, esquece. Aí eles vão atrás de outro jogador. Mas eles estão ainda naquela de esperar para ver o que acontece. Que eu acho até que faz certo sentido esperar mais um pouco, porque o técnico vai chegar para trabalhar só no dia 2, 3, sei lá, de janeiro. Então, se ele contratar ele agora, ou daqui a mais 15 dias, 20 dias, não vai mudar muita coisa, né? E é um jogador que se adaptaria facilmente, porque ele jogou aqui muito tempo, conhece vários jogadores do clube, conhece o clube, quer dizer, ele chega e se adapta. Ele vai ter que se adaptar ao novo técnico, mas isso todos terão que se adaptar, né? O técnico é novo, então não vejo assim tanta necessidade de definir agora. Dá para esperar um pouco e ver se os franceses mudam de ideia. Mas a informação que eu tenho é que está bem difícil, porque os caras não querem ficar com nenhum percentual dos jogadores. Eles acham, e até faz sentido, né? O controle é todo do Flamengo. Você faz um contrato de 4, 5 anos, jogador do Flamengo, só o Flamengo resolve se vende ou não, você tem 20%. É como ter um dinheiro aplicado, você não pode sacar, você não pode aplicar em outra coisa, não pode fazer nada. Tem uma outra pessoa que detém o controle daquele dinheiro. E esse dinheiro pode desaparecer. Se acabar o contrato, o Flamengo não renovar, o dinheiro desaparece, porque ele fica livre. Não acabou. Então o Flamengo tem todo o controle e o Olympique nada. Por isso que eles querem vender
a totalidade dos direitos. E aí está esse impasse. Ô Pilhado, vale essa paciência do Flamengo pelo Gerson? Pedro, sobre a situação do Gerson, né? Eu estava escutando o Mauro falar, eu até levantei o dedo aqui, né? Pedindo para falar também, porque a informação que eu tenho é bem parecida com a dele. E sobre a situação lá do volante do Racing, que é jovem, eu também tenho uma informação não sobre essa situação, mas sobre a opção do Flamengo de ir atrás de jogadores jovens, tá? O que acontece? Sobre o Gerson, eu encontrei pessoas bem fortes do Flamengo, né? Em Doha, no Catar, e mantive o contato, e realmente não é uma confiança tão grande, né? Até porque do jeito que eu fiz a pergunta, eu perguntei, e o Gerson, quase certo, não vai rolar? E aí a resposta foi, não tem nada de quase certo, nada, longe disso. E aí eu citei, né, a situação do pai dele, e realmente o pai dele é um cara que ele fala muito, às vezes mais do que deve, né? É um cara que fala com todos os influenciadores, né, de Flamengo. Volta e meia a gente vê aí aspas do pai do Gerson sobre a situação, porque ele é pai e empresário, e muitas vezes ele se posiciona mais como pai, né? E fala com a imprensa. Então, realmente, não tem nada de quase fechado, não tem nada de muito perto. É uma informação que eu tenho semelhante. Agora, sobre a situação de jogadores jovens, uma pessoa forte no Flamengo conversou comigo e falou que o Vitor Pereira teria interesse em contratar jogadores jovens também para esse time do Flamengo. Até pelo que ele sempre falou, né, de poder jogar no estilo que ele gosta, de uma marcação-pressão, de poder jogar marcando o adversário na frente. Então, ele até reclamou, né, no Corinthians sobre essa situação, que ele queria jogar de uma forma, mas ele não conseguia pelo elenco que ele tinha. Então, há uma possibilidade do Vitor Pereira optar por alguns reforços mais jovens, tá? Inclusive do futebol sul-americano. Não tenho a informação do volante do Racing, não tenho informação de nomes, mas o que eu sei é que interessaria ao Vitor Pereira, pelo que me foi dito, jogadores jovens, para o Flamengo também poder jogar dessa forma que ele gosta, um futebol mais intenso, e que ele até reclamou que ele não poderia ter no Corinthians. Sobre o Gerson, eu acho que vale a paciência sim, Pedro, na sua pergunta, porque é um cara que fez história no Flamengo. Ele, em um ano, foi um dos principais jogadores daquele Flamengo de 2019, ganhou Libertadores, ganhou Brasileiro, jogando muito, diga-se de passagem, é um dos principais jogadores do Flamengo, e é um cara que a torcida do Flamengo percebe que ele vestiu a camisa, né? Que ele se identificou com o Flamengo. É um cara que diz ser Flamengo, que mantém contato com todos os jogadores do Flamengo. O Gerson, na França, ele mantém contato com os jogadores, ele torce, eles trocam mensagens, não sei se ele está no grupo ainda do time, mas sei que ele mantém contato com todos os jogadores, acompanha. Então, além de ser um baita volante, porque o Gerson realmente, acho que mesmo com esses dois caras que estão jogando muita bola, Thiago Maia e João Gomes, e ainda com o Vidal, eu acho que o Gerson viria para ser titular. Pelo que ele jogou em 2019, não tem como botar o Gerson no banco, na minha opinião. Inclusive no Olympique de Marseille, ele teve uma boa fase, né? Até ele brigar aí com o treinador. Então, eu acho que vale a paciência, até porque o Flamengo já mostrou, desde a temporada passada, que ele quer um volante. Se falou no Wendel, se falou no Wallace, e eu acho o Gerson assim, melhor até do que o Wallace, que o Wendel, eu não sei, eu acho que eles estão até no mesmo nível, eu acho que o Wendel joga muita bola. Mas se o Flamengo quer um volante, para mim não tem nome melhor que o Gerson, pela identificação, por tudo que ele fez no Flamengo e pelo baita jogador que ele é. Então, eu acho que cabe ter essa paciência e também não gastar exageradamente, sabendo que o Olympique deve ceder, porque o Olympique não quer a permanência do Gerson. Já ficou um ambiente hostil para o jogador. Então, o Flamengo está nessa posição de negociar, mas eu acho que vale a paciência sim, porque o Gerson virou ídolo da torcida do Flamengo e não à toa, não só pelo comportamento, pelo vácuo, né, que ele criou o vácuo lá da torcida do Flamengo, não só por isso, mas também porque ele jogou muito. Foi um dos protagonistas daquele time multicampeão em 2019.
O Vanderlei é um bom negócio para o Flamengo, né? Como disse o Pilhado, um cara que tem identificação com o clube, que já conhece o Flamengo. Claro. E tá aí. Agora, é um negócio difícil, a gente sabe. Ainda assim, o Flamengo tá aí, com toda a paciência do mundo e negociando com o Olympique. É a chamada mexida das pedras, né? O vendedor e comprador, né? O vendedor sabe que não vai mais contar com o jogador. O cara quer ir embora. Sabe que ele quer voltar para o Rio de Janeiro, sabe que ele tem grande interesse em jogar pelo Flamengo. Facilita o vendedor, ele pode endurecer um pouco mais. E o Flamengo também tem força, instrumentos. Claro que no Brasil o Gerson só jogaria no Flamengo. Quer jogar no Flamengo. O pai dele já fez paixões públicas aí, manifestação de carinho toda hora. Enfim, os dois sabem que um quer ir pro Flamengo, o Flamengo sabe que ele quer jogar no Flamengo, e é uma questão de grana. Se o vendedor tiver uma situação confortável, ele pode valorizar um pouquinho mais a conversa, a novela. E no caso, todo mundo sabe que o Flamengo tem uma situação também financeira que é folgada para poder pagar aquilo que outra equipe, por exemplo, no futebol brasileiro, não poderia pagar para o Gerson. Deve dar negócio, mais uma frase aí do Vampeta, deve ser também um final feliz, é só uma questão de tempo. Tem outros negócios aí que eu sei que você vai abordar, que teoricamente são muito mais difíceis, né, de acontecer. É isso. Ele termina a temporada em alta, viu, Pedro, lá, né? Quando tava o Sampaoli, vice-campeão francês, termina em alta, vai para a Liga dos Campeões. O Sampaoli sai quando chega um novo treinador que criou problema não só com o Gerson, com o Guendouzi também, que é um dos líderes do grupo, estava aí disputando, né, a Copa do Mundo pela seleção francesa. O Payet, né, que é o principal jogador lá também, o treinador brigou. Acho que é um croata, sei lá, um yugoslavo lá louco. Brigou não é aquele cara que estava lá, passou a temporada toda sem jogar. Ele joga, né, ganha na última rodada a vaga para a Liga dos Campeões. Aí o Sampaoli, por via da dúvida, vai embora. Chega um treinador novo. E aí teve os problemas, né? E para você, Bruno Prado, o Gerson nesse time do Flamengo, acho que ia encaixar super bem o Flamengo buscando reforços para a disputa do Mundial de Clubes e também as competições da temporada 23, Bruno Prado. O Gerson é um ótimo jogador e já passou pelo clube muito bem, né? Um jogador que fez sua história no Flamengo, participou de um time histórico do Flamengo. Então, ele ainda é jovem, né? O Gerson ainda é um jovem. Se ele voltar, e acho que tem boa chance sim disso acontecer, né? Não sei o quanto assim, mas acho que há possibilidade sim disso acontecer pelo cenário, pela situação. Ele seria um excelente reforço. O Gerson joga tranquilo aqui em qualquer clube no futebol brasileiro. É que o Flamengo tem algumas coisas no início do ano que realmente não precisa ter muita pressa nesse mercado, porque se você analisar bem o nosso calendário, as competições mais importantes para os clubes, eles começam a jogar em abril. Eles começam a jogar o Brasileiro, a fase de grupos da Libertadores, os times que estão na Libertadores entram na Copa do Brasil até mais para frente, lá para junho, julho, é por aí. Que o Flamengo tem algumas coisas, né? Ele tem o Mundial de Clubes no início de fevereiro, então é um objetivo. Até acho assim que, isso não é só do Flamengo, eu falo isso de qualquer clube brasileiro que vai disputar o Mundial, que não tem que ir com aquela cobrança, não, é uma missão chegar lá e ganhar o Mundial. Não, claro que vai tentar ganhar, mas não é. Desde 2012 ninguém ganha. É uma coisa muito difícil. Então não é. Acho que nem é uma coisa para criar assim, uma cobrança. Não tem que ir lá para ganhar. Vamos lá para buscar o título. Tem que tentar buscar, claro, mas não com uma obrigação de buscar. E o Flamengo tem a Supercopa do Brasil, que vai ter um peso maior por ser contra o Palmeiras. Mas é uma competição de jogo único que, se você ganhar, vai ser legal, principalmente um Flamengo e Palmeiras. Quem ganhar vai ficar feliz, porque tem sido os dois principais times do Brasil. Então criou-se uma rivalidade. Então o Flamengo quer ganhar do Palmeiras, o Palmeiras quer ganhar do Flamengo. Mas depois de 3 meses ninguém lembra mais quem ganhou. O Atlético Mineiro ganhou ano passado. Acho que ninguém nem lembra. Se perguntar, não sei, quem ganhou a Supercopa do Brasil ano passado, a maioria vai pensar uns minutinhos. Nossa, quem ganhou? Vai confundir com a do outro ano, que foi Flamengo e Palmeiras, porque assim, é legal no dia, é um jogo legal, acho legal, o campeão brasileiro, o campeão da Copa do Brasil, então naquele dia é divertido, mas depois não é uma coisa que no fim do ano não vai entrar no resumo do ano, o ano foi bom ou ruim, não vai ter peso nenhum se você ganhou ou não a Supercopa do Brasil numa avaliação final lá em dezembro do ano que vem.
Então dá para ter calma, dá para ter paciência, porque as competições mais importantes demoram um pouquinho para começar.